Professora Almerinda, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, sobretudo, à Universidade Mackenzie, que teve a gentileza de me convidar. E gostaria de começar dizendo que eu acho que eu nem preciso falar muito, porque depois de todas as coisas tão acertadas que disse o professor José Celso, eu acho que, realmente, na parte de educação, didática, preparação da internacionalização dentro do Brasil, realmente não há mais o que dizer. Mas eu tenho, talvez, uma experiência da parte externa que eu gostaria de comentar com vocês. Mas, seguindo o bom exemplo, como nós que vemos a educação funcionar tão bem e sabemos que as boas práticas devem ser imitadas, eu vou imitar o professor, dizendo um pouquinho qual é a minha formação. Gente, eu sou tão antiga que eu sou da escola pública ótima. Eu estudei na escola pública. Eu fiz ginásio, naquela época chamava ginásio, vocês não tinham nem nascido. Chamava ginásio, e eu fiz um ginásio maravilhoso. Os meus professores eram os autores dos livros, olha que sorte. Aí fui para a faculdade pública, fui fazer museologia na antiga Universidade do Brasil. Olha só, que tempos. Eu fiz museologia na Universidade do Brasil. Aí eu fui para a Itália fazer mestrado de História da Arte. Aí voltei e fui dar aula na faculdade onde eu tinha estudado. Olha que coisa boa, você dar aula na universidade onde você estudou. Para mim foi assim maravilhoso. Dar aula no Rio de Janeiro é bom que sábado a gente já vai com o maiô por baixo da roupa, né? Aí a gente chega lá, senta na mesa e começa a falar de História da Arte. E o pessoal gostava, eu também adorava. Então, eram bons tempos aqueles, como a gente diz. E aí, depois disso, por uma coincidência da vida, eu fui fazer o exame do Rio Branco, porque eu estava tomando café com meu pai e ele me disse assim, se você passar nessa prova, eu paro de pagar suas viagens. Aí eu disse, é? O que é? É para diplomata. Eu nem sabia bem o que era isso. Mas aí eu disse, no alto da minha arrogância, eu disse para ele, pode dizer que eu passo. Aí ele foi, trouxe o programa para mim, aí eu fiquei sem graça, porque eu disse, agora está feio. Eu tinha estudado museologia, não tinha ideia do que era direito, não tinha ideia do que era economia, não tinha ideia de um bocado de coisa que caía no Rio Branco. Mas eu sou do tempo que a gente valorizava a opinião dos pais. Aí eu fiquei mal, né? Eu disse, não posso desiludi-los, porque para o meu pai eu era a última maravilha da galáxia. Então, não podia deixar de fazer. Então, eu passei para o Rio Branco. Aí, virei diplomata. Era só para dizer por que eu cheguei lá. Então, a ideia é a seguinte. No Itamaraty, que vocês conhecem, o meteoro, aquele que foi... As pessoas subiram por cima do meteoro, lembra? Naquela invasão que houve? As pessoas subiram por aqui assim, imundiçaram tudo, a gente gastou muito dinheiro para poder limpar e consertar todos os vidros quebrados. A ideia desse meteoro eu acho muito bonita, porque ele é feito com um bloco só de mármore. E como ele está em cima da água, a estrutura não é vista, e a gente tem a sensação que é realmente uma esfera que está flutuando, não é? Então, eu acho que essa estrutura que a gente não vê, a gente podia comparar com a base que a gente tem, né? Que é a compreensão, os valores que a gente tem, que geram a união, não é? desse meteoro. E aí a gente fica pensando, a gente nem vê, está na superfície, ela fica escondida, essa parte que é a raiz dos nossos sentimentos e dos nossos valores. Mas é isso que permite que o meteoro fique fixo, fique firme. E aí, cada uma das 5 partes representaria os 5 continentes. Então, essa eu acho que é uma bonita representação da ideia que a gente deveria ter em matéria de união de todos os continentes, formando um mundo que, afinal, somos todos, queiramos ou não, irmãos. Obrigada, meu bem. Ai, que bom que você vai passar para mim. Olha, isso aqui não é deformação profissional.
Quando a gente diz que a paz não pode ser mantida à força, é só vocês lerem os jornais que vocês sabem que é verdade. E ela só pode ser conseguida como? Pela compreensão. E compreensão só se consegue com estudo, com capacidade, como bem disse o professor, conhecer outras línguas para ler melhor os outros, para entender melhor a maneira dos outros sentirem. Cada pessoa de outro lugar que você conhece, cada pessoa que você vai entrar em contato, é um mundo novo para você. Então, a gente tem essa oportunidade, quando a gente diz que a paz só não pode ser mantida à força, só pode ser conseguida com a compreensão, isso é uma ode à educação, ao estudo, à capacidade de fazer com que as pessoas pensem o mundo de uma maneira, não que ele é o outro, mas que ele é um como eu. Não é? Que as fronteiras não sejam muros, mas sejam portas, caminhos, na busca justamente desse encontro das pessoas, que senão não se entendem, né? E aí acontece o que a gente lê todos os dias. Obrigada. Então, em princípio, o que eu vou falar é um pouquinho sobre são as competências. Essa divisão de temas educacionais é a área do Ministério das Relações Exteriores, que tem o apelido de Itamaraty, que eu tenho o prazer de dirigir. Por que apelido de Itamaraty? O Ministério, quando estava no Rio de Janeiro, ficava no Palácio dos Viscondes de Itamaraty. Então, as pessoas diziam, eu vou lá no Itamaraty, porque era o palácio, que era a casa dos Viscondes de Itamaraty. E aí a gente herdou esse apelido, que, infelizmente, termina em Y. Quando as pessoas têm que mandar um e-mail para a gente, é infeliz, porque aí é o meu nome, por exemplo, @Itamaraty. Aí os caras botam, todo mundo bota com I, e nunca chega. Então, por favor, quando me mandarem e-mail, não esqueçam, tem um Y. Depois, a parte da nossa atuação digital, porque se a gente não se atualizar, a gente tem que tratar com estudantes, com professores, com gente como vocês que estão atualizadas. Então, a gente tem que ter uma atuação digital. Os programas tradicionais, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que são os programas de estudante de graduação e de pós-graduação, pelos quais a gente traz estrangeiros para o Brasil, e o programa Ciência Sem Fronteira, além de algumas outras detalhes que eu vou tentar falar rapidinho com vocês. Por favor. Gostaria de me solidarizar com as pessoas que estão sentadas aí atrás, porque eu também adorava sentar no fundo quando eu dava aula, quando eu tinha aula na universidade. Realmente eu achava muito melhor. Bom, competências da divisão que eu chefio. Tratamento político dos temas educacionais nos fóruns multilaterais. Unesco, OEA, OI, Unasul, Mercosul, todos esses organismos. Só para dar um exemplo prático. Anteontem eu recebo uma proposta do setor de educação do Mercosul, pelo qual a Venezuela propõe um banco para concessão de bolsas. Aí, como é que funciona? Funciona muito bem. É assim, o país que tem mais estudantes paga mais. Quem somos? Nós. Aí, como é que a gente distribui as bolsas? A gente distribui, os países mais pobres ganham mais. Como é que a gente fica? Por último. Então, a gente, no fim, dá, sei lá, $1 milhão para ganhar quantas bolsas? 2. E aí, você tem que chegar nessa reunião, você não pode dizer isso para eles, vai dizer? Não pode, mas você vai ter que dizer para eles, gente, é uma questão de prioridade. Então, nós temos, sim, valores reservados para concessão de bolsas para estrangeiros. Mas, se a gente fizer o nosso programa, nesse caso, nós vamos poder conceder, com esse dinheiro que estaríamos dando para o Banco do Mercosul, estaríamos dando o quê? 500, 1.000 bolsas, em vez de ganhar 2? Então, são situações que nem sempre são fáceis de negociar, de tratar, mas que precisam ser feitas. Então, a gente tem
Reuniões onde a gente apresenta as nossas boas práticas, porque também as temos, não é verdade, professores? E aprender dos outros tudo que eles vêm vindo, vêm recebendo e vêm trazendo em matéria de contribuição. Porque hoje, por exemplo, no avião, eu vim sentada do lado de uma moça que é do Ministério da Saúde, que trata com comunidades indígenas. O que eu aprendi com essa moça neste voo foi sensacional. Ela me dizendo justamente, eu sabia que o Ministério da Educação faz umas cartilhas maravilhosas para cada etnia. E ela me dizendo como essas cartilhas efetivamente são utilizadas, como é complicado o problema de saúde. Você vê, cada um, com essas experiências de cada um, é que a gente vai aprendendo. E então é por isso que nessas reuniões internacionais a gente tem muita coisa interessante para mostrar do Brasil e não pode aceitar todas as propostas que nos vêm. Porque é muito fácil dizer assim, vocês que são os maiores. Não adianta você ficar se preocupando com esse tipo de informação. Você tem que saber se aquele tipo de oferta é adequado e é interessante para nós. Então, a gente tem que estar muito atento. A agenda de educação é muito positiva, mas você tem que saber tratar dos assuntos e das áreas que interessam ao Brasil nesse momento. Por favor. A outra área que é uma área que eu acho mais interessante, que é a da parte bilateral. A parte bilateral, que a gente chama, chama de comissões mistas. O que são as comissões mistas? Quando a gente reúne pessoas de várias áreas. Tem a gente do Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, e por aí vai. E, nessa grande reunião mista, cada país apresenta o seu projeto, a sua proposta, para ver se o outro apoia. E aí, no fim, a gente faz um grande relatório. É muito interessante. Como a gente aprende cada comissão mista que a gente vai. A gente chama comista, para engolir um pouquinho as palavras. Então, nas comistas, a gente, em geral, tem soluções e resultados mais práticos do que nos fóruns multilaterais. Por quê? Porque o fórum multilateral tem muita gente, muitos países, portanto, muitas ideias e interesses diferentes. E aí, o que acontece? O documento que sai dessa reunião, em geral, é um documento anódino. Por quê? Porque tem que agradar a gregos, troianos, baianos, quem seja. Então, quando você vai para uma bilateral, é muito mais fácil, você só tem 2 países. Então, você tem um outro tipo de negociação. Gente, eu me animo com o negócio de negociação, desculpe, vamos continuar. Coordenar, aí é uma área que é muito legal, porque a gente articula com o Ministério da Educação e com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação programas que são de graduação e de pós-graduação, trazendo meninos para cá, por favor. E aí, outra área também, nós negociamos acordos e atos internacionais, e isto é uma paciência sublime. Por quê? Porque você faz o texto, aí manda para eles, aí eles mudam, aí a gente volta para cá, aí a gente faz de novo, aí eles mudam de novo, e aí a gente muda de novo. Aí, quando diz, tá bom, agora chega, aí manda para o jurídico, aí o jurídico muda. Aí ele manda, quando o nosso jurídico aceita e a gente manda para eles, aí o jurídico deles vai mudar tudo. Aí começa tudo. Olha, uma negociação de um acordo para ter paciência. Agora, nada melhor do que uma reunião de Mercosul para escrever o relato, você vê argentinos e uruguaios brigando por uma vírgula. Aí é sensacional. Porque eles curtem isso para eles é fundamental, a gente tem que respeitar. E a gente fica olhando, né? Porque... Bom, depois nós temos, isso é no nosso site, depois no fim no texto aqui, vocês vão ter o nosso site, que eu recomendo que deem uma olhada, porque tem muita gente, muitos estudantes que visitam o nosso site, que a gente tem uma variedade muito grande de temas que podem interessar. Então, a gente divulga cursos, programas, bolsas de estudos, até oportunidade de empregos em organismos internacionais,
como ONU, FAO, OIT e o OEI, esses organismos, a gente coloca também como quando tem oportunidade de emprego. E, por favor. Então, aqui nós temos os nossos principais interlocutores no Brasil, como eu já tinha comentado, o MEC, a parte dentro do MEC, a CAPES, o MCTI, a CNPq, entidades de reitores, a FAUBAI, que já não é mais a AFAUBAI, né? O FAUBAI agora. É o Fórum. É a FAUBAI, agora mudou para A. Tá. E outras entidades e alguns escritórios que estão também no Brasil. Mas, e aí nós temos a nossa atuação digital. O nosso sítio eletrônico, que eu recomendo mesmo, porque está feito é tudo feito por gente jovem, não é feito por mim, não. Moçada que trabalha comigo é que faz, porque a gente tem que saber que a gente tem que falar a linguagem do nosso interlocutor, não é verdade? Por favor. Não. Bom, então, temos a divulgação desses links. Tem links úteis que são de outras embaixadas que estão oferecendo bolsas para o Brasil. A gente tem Twitter, tem Facebook, tem informações para estrangeiros sobre o Brasil. Aliás, a nossa página em inglês está sendo reformulada, porque eu achei que o inglês estava meio macarrônico. Aí a gente está reformulando. E aí divulgamos bolsas também e oportunidades de brasileiros para o exterior e do Brasil para estrangeiros. Olha, para vocês terem uma ideia, isso aqui é a capa, a primeira página do nosso site. Então, nós temos vários botões ali, temos aqui, por exemplo, bolsas para brasileiros, para estrangeiros, programa Ciências Sem Fronteira, notícias sobre educação, temos artigos, temos coisas interessantes que acontecem sobre educação que a gente coloca, se a pessoa tiver interesse. Programa de apoio aos estudantes brasileiros que nós criamos no Ministério das Relações Exteriores para apoiar os jovens que estão no Ciências Sem Fronteira e outros programas. Por favor. Por favor. Pode. Questões atuais ligadas à cooperação educacional. Eu gostaria de explicar a vocês que esse PowerPoint não era exatamente o que eu ia falar, porque eu fiz a correção toda ontem, mas o meu pendrive brigou com ele. Aí eu tive que receber uma versão anterior que não está tão boa como eu gostaria. Portanto, vocês me desculpem. A percepção das instituições brasileiras acerca da importância da internacionalização. Então, eu acho que, as reuniões das quais eu participo, nós temos, por exemplo, esse compartilhamento das soluções para problemas comuns, que eu vejo nas reuniões do FAUBAI, nós vemos em reuniões quando vamos à Unesco, quando estamos na OEA, temos muitas oportunidades de aprender com a experiência do outro. Depois nós temos experiências internacionais, ampliando a qualidade não só da formação de obra especializada, que é um aspecto importante, mas também ampliando a oportunidade do crescimento da pesquisa, do enriquecimento da pesquisa, da possibilidade do conhecimento recíproco. Isso tudo enriquece muito o trabalho. E devo confessar a vocês, todo o assunto de educação é agenda positiva para a política externa brasileira. Quando os meus colegas vão para reuniões, por exemplo, eu tenho uma reunião em Pequim, me telefonam e dizem assim, o que você tem de programa novo com estudante brasileiro e chinês? Porque isso é uma agenda positiva. Não é só a agenda positiva daquele que, na hora, assina um acordo e sorri para a foto. Isso é uma agenda positiva também para aqueles que creem em educação e sabem que daquele conjunto de pesquisas, daquela iniciativa, muito provavelmente será gerado um grupo de pesquisa que vai trabalhar junto, que vai gerar novas possibilidades. Então,
eu acho isso realmente muito importante. As características da nossa cooperação tradicional são essas aqui. Nós temos esse programa de estudantes convênio graduação. Ele já está completando esse ano 50 anos. Vocês podem imaginar que 50 anos não é um tempo tão curto. E, sobretudo, naquela época, não estava na moda a cooperação Sul-Sul. E o Brasil já fazia esse tipo de cooperação, aliás, bem antes. Desde 1914, nós recebíamos estudantes argentinos e uruguaios para fazer medicina aqui. A nossa escola naval estudava espanhol. Temos vários exemplos de cooperação anterior a isso. Mas, com esse programa de cooperação de graduação de 50 anos, nós criamos focos de amizade pelo Brasil numa grande quantidade de países. América Latina e Caribe, e depois África, quando a África se tornou independente, a África subsaariana, nós temos quantidades de jovens que se formaram no Brasil e que hoje, por exemplo, o primeiro-ministro de Cabo Verde, que é o único país da África subsaariana que passou da condição de país pobre a país remediado, o primeiro-ministro estudou no Brasil. Ministro de Educação de uma série de países africanos estudaram no Brasil. Na América Latina, quantidades de profissionais estudaram no Brasil. Então, nós temos, com esse programa, criou-se gerações que apoiam o Brasil, que gostam do Brasil. Eu estive numa reunião, não é uma história assim, lá em Assunção, no Paraguai. Quando terminou, eu fui apresentada a um avô, pai e filho. O filho estava indo estudar no Brasil, o pai já tinha estudado e o avô também. Olha que coisa boa. E eles queriam, não, nós só estudamos no Brasil, adoramos o Brasil. Porque na hora o estudante está aqui e reclama, né? Todo estudante adora reclamar. Aliás, nós também, né? Mas, na realidade, então, o que a gente tem? A gente tem a pessoa reclamou quando veio, tudo bem, mas depois, quando ele volta para lá, ele te diz, grandes, maravilhosos tempos que eu passei no Brasil. Eu estive em Guiné-Bissau conversando com gente formada no PEC-G e no PEC-PG, e teve um rapaz, eu perguntei a todos, o que você estudou, onde foi que você estudou? E um garoto disse, eu estudei Direito, estudei lá em Santa Catarina. Eu disse, mas já fiquei pensando, meu Deus, Direito vai mudando de país para país. Ele disse assim, mas eu sou da Interpol. Então, o menino conseguiu ser da Interpol, lá de Guiné-Bissau, porque ele estudou Direito no Brasil. Então, a gente mudou a vida dele, mudou a vida da família dele e a visão da família dele sobre nós. Então, esses programas têm uma grande importância, a meu ver. Por favor. Então, nós temos aqui os programas de graduação e pós. São cursos, a gente só manda para universidades que a gente considera que estão nas listas aí importantes. 2014, eles já foram oferecidas esse mundo de vagas que vocês estão vendo aí, 3.000 e tantas, mas houve menos candidatos. Por quê? Porque agora a América Latina não vem mais fazer graduação. A América Latina já tem as suas boas instituições de graduação. Eles vêm fazer pós. E quem é que vem fazer graduação? A África. Tá? E Timor também vem. Coitadinhos, quando não consegue aprender português, né? Porque é muito difícil. Eles falam tétum. Então, para o PEC-PG, já temos menos candidaturas e também, claro, menos aprovados. Por favor. É só para vocês terem uma ideia, nessa pizza... pizza tem uma má conotação, não é? Mas, de qualquer maneira, PEC-G, 78% África. Passando para o outro, o PEC-PG, que é de pós-graduação, 64% América do Sul. Mas essa proporção está diminuindo. Quando eu comecei, aqui na América Latina, nós tínhamos mais de 80%, porque os africanos não faziam ainda pós-graduação, já estão fazendo.
Isso é muito bom, e a gente fica muito satisfeito com isso. Obrigada. Então, só para dar uma ideia do geral, nos últimos 10 anos, nós tivemos 7.000 africanos, quer dizer, meninos da África, das Américas e da Ásia, no sentido aí, só Timor, porque os outros não dá para contar, porque não tem estatística assim boa, e cerca de 2.000 para a pós-graduação. Os nossos maiores clientes na pós-graduação são os colombianos. A pós-graduação na Colômbia é caríssima e não é de tão boa qualidade, aparentemente, e eles adoram vir estudar no Brasil, fazer a pós. Então, agora, isso é uma outra aspecto que eu gostaria de comentar com vocês sobre as universidades de integração. Não existe nenhum país do mundo que tenha universidade de integração, só nós. Universidade em que a gente abra, universidade pública, que o sujeito não vai pagar nada, que a gente abra metade do corpo docente e metade do corpo discente para estrangeiros. Vocês conhecem algum outro país que fez isso? Não, não tem. Então, nós temos duas, que o Brasil sempre pensa grande. Então, nós temos a UNILA, que fica em Foz do Iguaçu, recomendo, é lindo, vale a pena, mas ainda estão em construção. Eles já têm, e essa é uma universidade bilíngue, eles dão aula em espanhol e português, tá? Bilíngue. E o projeto, a construção da reitoria, o projeto é do Niemeyer, maravilhoso, mas ainda está em construção. Mas eles já estão estudando. E a Luso-Afro-Brasileira, que é a Unilab, que fica em Redenção, no Ceará. Redenção, não sei se vocês sabem, é a primeira cidade a abolir a escravidão no Brasil. É a cidade que já foi ao Ceará, sabe quem é? O Dragão do Mar. Não sabe? Pois é. Redenção é a terra de lá, do Dragão do Mar. E essas instituições estão em fase de instalação, mas já estão recebendo estudantes. Aqui, uma informação maior sobre a UNILA, que fica em Foz, voltou. 1.200 estudantes, brasileiros e latino-americanos, e metade dos professores brasileiros, metade professores visitantes, na América Latina. Cursos, já aumentaram os cursos, bilíngue, e o que o Itamaraty faz para ajudá-los? A gente divulga no exterior as ofertas dessas universidades e recebe as inscrições. As inscrições vêm via eletrônica, mas alguma documentação específica que a universidade peça, eles mandam através da embaixada, vem por mala diplomática e a gente entrega para eles. Por favor. Unilab. Unilab no Ceará, corpo discente, 1.040 alunos. Então, vem principalmente dos países que falam português na África e de Timor. Eles também estão construindo ainda a reitoria, mas estão já em funcionamento, com muita gente já, e os estudantes, eu já estive lá, que eu gosto de ir aos lugares, não gosto de falar de coisa que eu nunca vi. Então, eu vou e conheço. Também estive lá, e foi muito legal, porque eu cheguei no refeitório, estava assim, 4 criaturas conversando, e era assim, um angolano, um timorense, um brasileiro, cearense, e um outro que era nitidamente cabo-verdiano. Então, você diz assim, olha que enriquecimento para esses meninos, a oportunidade de conhecer outras mentalidades, outras maneiras de ver o mundo. Não é? Isso é muito rico, isso é muito importante. Vamos continuar. E aí, a gente entra no Ciências Sem Fronteiras, vocês nem precisam ler isso, que vocês estão cansados de saber, podemos passar. Também a programação, o Ciências Sem Fronteira 2 tem mais ou menos essa distribuição, mas essa não é a do 2, hein? Por favor, não me levem em consideração. Isso é interessante para vocês verem como é que estão fazendo a gestão do Ciências Sem Fronteira. Então, tem esse comitê de acompanhamento e assessoramento, que é o governo e as empresas, que se reúne muito pouco. Aqui, digamos muito entre nós, as empresas, para pagar alguma coisa para a Ciência Sem Fronteira, tem sido difícil. E o Comitê Executivo, que é a Casa Civil, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação e nós, o Ministério das Relações Exteriores.
E aí a operação é feita pela CAPES e pelo CNPq, que distribuíram entre si os países, sendo que em alguns países eles estão os dois. Por exemplo, Estados Unidos tem menino pago pela CAPES, tem menino pago pelo CNPq. E aí nós que somos de Itamaraty enlouquecemos, porque diz assim, menino foi atropelado em Orlando. Cara, mas o menino estudava lá em São Francisco. Ah, mas ele foi passear. E aí o consulado vai lá, busca o sujeito, bota no hospital, telefona para a mãe. Aí, mãe de menino é difícil, né? A mãe desesperada, fica numa angústia. Né? Acontecem essas coisas terríveis. Mas, só para dizer da dificuldade, quando a gente não sabe qual é a agência de fomento com quem a gente tem que falar. Nós temos uma área dentro do Ministério das Relações Exteriores que se chama Divisão de Assistência Consular. E essa divisão é para, em casos como falecimento, nós já tivemos vários falecimentos no Ciências Sem Fronteira. Porque, é claro, gente, são 100 mil. Pode acontecer. Mas sempre que acontece alguma coisa, o menino nunca estava onde tinha que estar. Nunca. Mas isso é batata. Batata nem se usa mais, não é? Pois é, mas eu ainda falo. Então... Então, funciona assim. Então, nós temos aqui, para o programa mesmo, a gente fez acompanhamento, mediação das negociações. O Zé Celso sabe muito bem, quando a primeira vez que vocês foram, eles não deram muita bola para a gente, não. Os americanos, o Caltech não quis nem ouvir falar que nós existíamos. Depois que eles viram que a gente pagava bem e que os meninos eram bons, aí eles começaram a ficar mais animados. A Europa briga para nos ter. A Polônia, a embaixadora da Áustria, enlouquece a gente que ela quer mais menino do Ciência Sem Fronteira. Acontece. Então, isso é bom sinal que os meninos estão... que os meninos que se comportam de maneira maluca são exceção. Então, nós temos organização e acompanhamento de missões. Nós, por exemplo, fomos à Índia, à China, ao Japão. Na Índia... O que a gente percebeu? Que não era para graduação. A Índia é diferente demais. Então, o que você precisa? Você precisa mandar alguém já da pós. Alguém que já tem uma outra visão. Porque os meninos vão para os Estados Unidos e ficam querendo mamãe. Olha, não estou brincando. Recebemos um e-mail, menino dizendo, será que vocês podem dar uma passagem para minha mãe vir me visitar? Não estou brincando, estou falando sério. Aí respondeu-se para ele, não, o programa é só para os estudantes. Aí ele respondeu, então me dá uma passagem para eu vir visitar minha mãe? Gente, isso não é brincadeira. Então, vocês imaginam o que acontece nas embaixadas e consulados quando eles chegam lá. Aí eles querem guaraná, pão de queijo, feijão com arroz, tudo. Porque eles dizem assim, isso aqui é Brasil, então eu quero tudo. E aí você tem o lado brasileiro simpático. As embaixadas quase todas fazem festa de Natal para eles, faz festa de chegada. Por quê? Porque eles todos querem mamãe, e o consulado se acha mamãe, a embaixada se acha mamãe, essas coisas. Continuando. Bom, outro aspecto aqui que é muito... Isso agora é sério, hein? Informações. Nós no Itamaraty, temos 2 tipos de publicação. Uma que se chama Mundo Afora, que, como o nome diz, é o que está acontecendo mundo afora. Então, nós fizemos, por exemplo, nós pensamos um tema, dissemos, como é que o mundo está internacionalizando sua educação? E aí, mandamos para as nossas principais embaixadas e consulados, para quê? Para que eles escrevessem o que estava acontecendo no país em que eles estavam trabalhando. E aí criou-se uma publicação sensacional. Não sensacional por mim, porque eu não escrevi nada, mas eu estou querendo dizer que os colegas fizeram uma coisa muito bem feita e tem sido muito útil. Nós temos um professor na CAPES, que recebe muitas delegações estrangeiras, que ele diz assim, aquele livro que você me deu me serve muito, porque se eu vou ter que receber uma delegação alemã, eu leio o capítulo sobre a Alemanha e o cara acha que eu entendo tudo de educação internacional. Porque eu sei tudo sobre a Alemanha.
Então, é uma publicação que, se vocês precisarem, podem me pedir, eu mando para vocês anotarão no meu site, no meu e-mail. Outra coisa importante que nós fizemos foi levar em consideração que a maioria dos meninos do Ciência Sem Fronteira nunca foi ao exterior. A maioria desses meninos, na família, ninguém foi ao exterior. Então, são meninos que não têm experiência de estar fora do Brasil. Então, o que nós fizemos? Nos lugares onde tem mais gente de Ciência Sem Fronteira, a gente contratou assistentes técnicos para cuidar especificamente. Então, esses assistentes técnicos respondem aos e-mails dos meninos, entram no Twitter, entram no Facebook, vão às universidades, conversam com os professores, no sentido justamente de apoiar esses jovens. E também são eles que organizam as festinhas, o pão de queijo, guaraná, essas coisas. E outra coisa interessante também que nós fizemos, por favor, pode continuar. Isso aí é o programa que eu estou falando. Programa de apoio, que é o apoio a estudantes brasileiros, que a gente chama de PAEB. É uma verba só do Ministério das Relações Exteriores. Para a gente fazer o quê? Workshop com os meninos, simpósios, comprar equipamento, fazer website para conversar com eles, fazer banco de dados, gravar depoimentos. Tem uns depoimentos sensacionais dos meninos que realmente entenderam, sabe, o que é o Ciência Sem Fronteira, dizendo que aprenderam. Tem muita coisa muito legal. E também estimular a associação de estudantes. Porque, às vezes, tem um menino que está deprimido e ele fica quieto, não diz nada para ninguém. Mas o outro que está perto está sabendo que ele está deprimido. E é melhor, quanto mais rápido se avisa que alguém está em depressão, mais rápido você evita um possível suicídio, que nós já tivemos 3 no exterior. Então, é horrível. Não quero essa experiência para ninguém, ter que avisar uma família que o seu jovem estudante se matou. É horroroso e infelizmente, nós tivemos essas experiências. É claro, são 100 mil. Aqui, olha, é o pessoal que está na Coreia. Uma turma, a primeira turma que chegou, obviamente, a embaixada mandou fazer camisetas, essas coisas todas que o pessoal gosta. E o programa na Coreia tem tido um grande sucesso. A gente ficou meio achando que podia não dar certo, porque, afinal, a Coreia é tão diferente da gente, mas, como disse bem o professor José Celso, todas as aulas em inglês. Tudo em inglês. E depois, o que eles têm? Tem estágio, onde, por exemplo, os meninos que foram para a Hyundai, o pessoal da engenharia mecânica, etc. e tal, a Hyundai daqui já está esperando eles se formarem para contratar. Claro, porque eles tiveram uma experiência completa, para a Hyundai é sensacional. E para os meninos também é uma chance de ter um bom emprego, etc. e tal. Então, e aí também você vê o embaixador que está lá é uma pessoa muito interessada, gosta do assunto. E um lado interessante dessa... Desculpa, eu falo demais porque eu me interesso e me entusiasmo. Mas é só para contar essa experiência. Na Coreia, o embaixador da Coreia no Brasil me mandou uma nota dizendo que um estudante brasileiro tinha inventado uma máquina portátil de transformar água salobra em água potável. Esse menino saiu nos jornais todos da Coreia. Esse menino foi levado a uma instituição da Coreia que apoia o Camboja, que é o país mais miserável da zona, para ajudar a transformar a água suja que eles dispunham para transformar aquilo em água potável. Então, esse menino, se a gente bobear, ele não volta mais da Coreia. Porque ele está sendo realmente valorizadíssimo pela inteligência, pela capacidade e pelo espírito de inovação. Por favor. Aí nós temos o pessoal em Munique, na Alemanha. Aliás, eu estou uma dúvida. Vocês sabem a diferença entre consulado e embaixada? Porque eu fico falando assim, sabem todos? Então tá bem, não falo não. Ou falo, deixa eu falar. A embaixada é a representação do nosso governo no outro país. Portanto, a embaixada sempre está na capital. Tá? Então, o embaixador fala com o presidente
do país, ou com o rei, ou com quem seja, ou o primeiro-ministro, o embaixador vai tratar dos interesses políticos e econômicos, né, do país, em macro. O consulado é gente. Eu adoro consulado, aliás. Porque o consulado, você perdeu, você está no exterior, você precisa de alguma coisa, você vai ao consulado do Brasil. Documento, etc. Aliás, no consulado ninguém vem de bom humor, né? Porque a gente só vai se vai ao consulado se perdeu alguma coisa. Ou se fosse roubado, essas coisas. Só vai feliz ao consulado quem vai casar com outro brasileiro ou quem vai registrar neném. Os outros não vão, né, nem sempre. Aí os funcionários consulados, o funcionário de consulado é mal-humorado. Claro, ele só atende gente mal-humorada também. Mas isso aí é um outro problema. Então, só para lembrar, as embaixadas ficam nas capitais e os consulados ficam nas grandes cidades. Mas tem cidade que tem embaixada e consulado. É verdade. Paris, por exemplo, tem a embaixada, que trata de todos os assuntos macro, e tem o consulado, que trata de todas as pessoas. Os vistos dos franceses, que eles botam os franceses de madrugada na porta, assim, numa fila enorme, para conseguir visto. Dão visto para menino francês que vem estudar no Brasil só 2 vezes por semana, os pobrezinhos na porta. Eu já reclamei disso 20 vezes, mas ainda continuo voto vencido. Mas um dia chegarei lá. Bom, continuando, por favor. Já estou acabando. Ó, Guia do Estudante e do Pesquisador Brasileiro na França. Guia do Estudante Brasileiro na Espanha. Tem vários países que já estão feitos esses guias para que a pessoa que vá para lá tenha um mínimo de noção das diferenças que acontecem entre nós. Está tudo no nosso site. A pessoa que vai pode já ler, já saber tudo o que o espera, onde tirar a carteira de motorista, onde renovar seu visto, como tirar um passe de ônibus, todas essas coisas corriqueiras que não necessariamente a gente tem em todo lugar, estão nesses guias que são feitos pelo programa esse de apoio ao estudante brasileiro. Pronto, acho que acabou. Não, ainda tem, não. Só manter o PLI. O PLI é um outro programa interessante que é para professores. Vocês têm, né? Pois é. E o PLI é os estudantes dos primeiros semestres de licenciatura que vão prosseguir por 2 anos num país estrangeiro. No momento, a gente tem PLI em Portugal, na França. E eles regressam ao Brasil quando terminam a formação e têm, assim, 2 diplomas. Isso é muito legal, né? Essa dupla titulação. É um programa de graduação sanduíche com dupla titulação. Por enquanto, eram essas áreas abrangidas. Eu não sei se ainda tem mais. Química, física, matemática, biologia, português, artes e educação física. Não sei se tem mais. É isso mesmo, né? Então, tudo bem. Aqui nós temos formando docentes, implementando diretrizes curriculares para a formação desses professores, incentivando uma qualificação. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu estive em Portugal, na Universidade do Aveiro, fui conversar com os brasileiros que estavam lá. Aí sentaram todos, o que você estuda? Eu faço medicina, eu estudo biologia, eu sou de química. Muito bem. Quem tem amigos portugueses? Ninguém. Eu disse, cara, você saiu do Brasil para arrumar só amigo brasileiro? Você está aqui para você conhecer o país, e você só conhece o país através das pessoas. Mas é mais fácil conversar com os brasileiros. Se tudo que fosse mais fácil fosse só o que valesse a pena? Então, um dos problemas dos brasileiros que vão para o exterior é a vocação para fazer gueto. Não é verdade? Junta, fica tudo grudadinho. Eu, uma vez, encontrei uma amiga minha, eu estava estudando na Itália, encontrei uma amiga minha, por essas coincidências na vida, encontrei essa menina na Espanha. Tudo bem, vai ter uma festa lá em casa, essas coisas de estudante. Vai lá em casa, tem uma festa. Muito bem, eu fui. Só tinha brasileiro. Eu sei que Deus espanhol. Não tem. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente vai para outro país, a gente tem que conhecer as pessoas do outro país. É através delas que a gente conhece o país. Senão a gente vê pela televisão, ou então olha no mapa. Conhecer as pessoas.
Não basta ir comer paella, eu tenho que conhecer os espanhóis, saber que o esporte nacional é a inveja, ou saber que... Entendeu? Isso eu fiquei sabendo em Barcelona, que é onde eu morei 3 anos. Eu sei disso. Eles me disseram. Não é uma coisa escondida. Então, essas experiências você só tem quando você conhece as pessoas. Agora, se eu fico aqui só preocupado com o meu amigo que mora em Niterói, eu moro no Rio, o que eu ganhei? Pode ser que eu tenha ganhado, sim, a amizade do colega, mas e os outros, que eu estou tendo essa única oportunidade na vida de conhecer os outros lugares, as outras pessoas, e as outras maneiras de pensar, e as outras maneiras de agir, e as outras crenças, e as outras idiosincrasias, a gente tem que conhecer. Porque é assim que a gente cresce. Porque é assim que a gente passa a ver o mundo. Porque é assim que a gente compreende e passa a respeitar. E quando a gente respeita, a gente não briga mais. Não é? Eu acho que a ideia é essa. Bom, aí nós temos a gerência, o programa do PLI, promoção do PLI, que é a CAPES, o apoio GCUB, as universidades parceiras, a atuação do Ministério no PLI, a gente ajuda nos documentos, na assistência consular e, obviamente, no apoio psicológico. Porque outra coisa que acontece muito é menino que entra em depressão no exterior. E entram em crises muito sérias. E aí a gente tem que... Vários consulados já contrataram psicólogos, que são pagos mensalmente por nós para que atendam os meninos que estão tendo problema. Porque tem muito menino com problema. Porque se a pessoa ficou a vida inteira que era uma mãe, ela não consegue se adaptar a um lugar onde não está a mamãe. Não é? Então, é uma coisa, infelizmente, é uma maneira de criar, é uma criação que não foi adequada, não preparou para o mundo. Preparou, provavelmente, para o bairro, mas não para o mundo. Então, isso é uma situação diferente. Pronto, acabamos? Acabamos. Ah, cadê não tem meu... Então, acha para mim. Só para mostrar o endereço, etc. Aí, amplia, por favor. Gente, olha só. O meu e-mail é almerinda.carvalho@Itamaraty, famoso Y, atrás, gov.br. Ou DCE, que é a divisão de temas educacionais, e a sigla é DCE, não me perguntem por quê. Itamaraty, gov.br. Telefone 61, que é Brasília, 2030-8561 ou 8562. E o nosso endereço é que a gente fica naquele prédio amarelo que fica atrás do palácio, que é lindo. Aí tem um prédio amarelo feio, é ali. No 7º andar, a gente está lá. A vista é linda, reconheço. Então, por favor, eu gostaria que me desculpassem o fato de já não ser mais professora, o fato de não ter a habilidade que vocês têm de transmitir as ideias e os sentimentos, mas eu gostaria de dizer a vocês que eu falei da minha experiência com muito entusiasmo, porque eu gosto do meio acadêmico, eu admiro o meio acadêmico e sei que é graças a vocês que a gente vai construir o Brasil. Não é? Muito obrigada, gente.